Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Flow Flexo e desta vez eu converso com o Wanderley Procida. Wanderley é um dos ícones também do nosso setor, do nosso segmento, na área de embalagens flexíveis, fotogravura, flexografia, trabalha hoje na Laserflex e é um grande conhecedor do nosso mercado. Então vamos ouvir hoje a história. Bom, vamos lá. Faz parte da tecnologia. Não, eu tenho uma dificuldade muito grande. É que eu não estou aqui com o meu assessor tecnológico, que é o meu neto. É mesmo? Ele tem 5 Mas qual a idade dele? 5 anos e meio. E ele já entende de tudo. Ah, com certeza, cara. Legal. Só que ainda ele não sabe o que é um Anilox, mas tudo bem. Eu chego lá. Certo. Oh, meu Deus, que prazer te ver, cara. O prazer é meu, fico feliz aí. A gente já pode ir conversando, já está gravando, tá? Coloquei para gravar. Ah, Então, eu costumo fazer mais um bate-papo, né? Do que a gente falar assim, uma entrevista e tal. É um bate-papo, a gente vai conversando e, normalmente, é, falando um pouquinho da carreira, eu acho importante. E você é uma pessoa que eu conheci em 1979. Você não vai se lembrar, mas eu lembro a primeira vez que eu encontrei você, quer dizer, que eu conheci você, sabia? Eu lembro. olha Foi, que legal, pô. porque em 79 e 80 eu fiz aprendizagem industrial no Senai, e Tá, você já era técnico, né? Naquela época, sim. de rotogravura. A Flexo ainda estava começando. E aí faltou um professor, porque você não dava aula para aprendizagem, não é verdade? Com certeza. Não. Você dava aula só para o pessoal do técnico. E aí, na aprendizagem, faltou alguém, faltou um professor, não lembro quem que era. E aí veio você para substituir. A gente estava pronto para tudo. Não É, podia faltar para vocês. é bem legal. Ô, Vanderlei, eu gosto de começar essa conversa perguntando como é que você entrou no ramo gráfico, que ano que foi, como é que aconteceu isso? Oh, eu já estava pronto para essa pergunta, tá? Uhum, Eu, para você entender a minha história, é muito difícil. Eu, na verdade, meu pai tinha uma loja, uma relojoaria e joalheria no uhum, Largo de Pinheiros, certo. tá? Não tinha nada a ver com isso. Porém, Uhum, eu namorava com a minha esposa, tá? uhum, Ela é muito teimosa, até hoje vive comigo, tá? E eu não queria nada do comércio. Eu não aceitava. Para mim, o comércio era algo escravizante e relojoaria. Eu já enxergava que aquilo ia passar, Ah, e que tá? ano era Que isso? passaria. Que ano que era? Hã? Que ano era isso? Nós estamos falando. Se eu entrei no Senai, deixa eu pegar a cola aqui, tá? Uhum. Em 71, isso nós estávamos falando de 69, 70, Legal, você já né? tinha essa visão aí de que relógio era uma coisa que, assim, relógio mecânico, né, essas coisas, né? Mecânico, é. Meu pai queria que eu aprendesse a profissão de relojoaria, de ser relojoeiro, tá? Uhum. Tanto é que eu tenho uma habilidade muito grande, mesmo com a minha idade, eu tenho uma habilidade muito grande em pequenos concertos, que eu Legal. vim lá de trás, tá? E foi aí. Aí o meu sogro, eu conversando com a minha namorada na ocasião, a Ângela, Uhum. tá?
Eu falei, pô, não é isso que eu quero, eu vou sair, vou fazer um outro curso, né? E Uhum. tentei até medicina, Poxa. enfermaria, enfermagem, Ah, né? Então, perceba que eu era um adolescente, e já quase, não era mais adolescente, porque em 71 eu já tinha 70, eu já tinha 18 anos, 17 anos. Eu já não tinha uma orientação profissional, uhum. tá? Eu não sabia o que eu queria, mas também não sabia, eu sabia o que não queria, Certo. tá? Uhum. Tanto é que nós até compramos uma loja seria a minha loja, tá? Isso nós compramos, o meu pai comprou, tá? Entendi. E, e caí fora. Aí meu sogro, na ocasião, em 1969, 1970, o Senai estava expandindo as escolas técnicas. Uhum. Nessa ocasião, Eudes, surgiu a Escola de Metalurgia Uhum. em Osasco, surgiu a nossa escola, a gráfica, e Certo. surgiu a de plástico. O Uhum. Senai colocava as escolas a nível de estratégicas, Uhum. tá? A de cerâmica era em São Bernardo, por quê? São Caetano era, era a época da cerâmica lá, Uhum. tá? A têxtil era onde existiam as indústrias têxteis, no Brás. Braz, é. A gráfica é onde existia Cambuci, Moca, essas coisas, estava a gráfica, tá? É, verdade. E a plástico, eu não sei por que foi para o papel, mas para o Parque São Jorge, mas tudo bem, Uhum. é isso, tá? Então, eu prestei o vestibular lá, tá? Na época meio concorrido para quem vinha da rede estadual, Uhum. tá? Mas entrei. Legal. Então foi isso. Aí, Ah, isso foi em 71, então, né? olha, em 71 eu entrei no, eu chamei aqui do CIAG, tá? Ah, tá. Colégio Industrial de Artes Gráficas. Não tinha o nome Teobaldo de Nigres, Uhum. porque era um convênio do Senai com a prefeitura. O Uhum. Senai é parte daquele complexo que a gente conhece, ou que nós tivemos aulas, né? Uhum. Era da prefeitura. Tanto é que está no Parque da Moca, É, tá? Por é. isso, na ocasião, chamava Colégio Industrial de Artes Gráficas. E eu tenho o diploma de Colégio Industrial de Artes Gráficas. Eu não tenho o diploma que você tem Uhum. da Escola Senai Teobaldo de Nigres. Ah, O meu diploma ficou um tempo grande. uhum. Então, eu recebi o meu certificado, não de, veja, não de gráfico, mas de, acho que era modelo 19, alguma coisa assim, que vinha o nosso histórico Uhum. como Colégio Industrial de Artes Gráficas, Eudes. Que legal. Essa aqui você não sabia. É, não, não sabia, não. Você foi que turma? Foi logo nas primeiras, né? Eu fui a primeira turma da escola, Ah, Eudes. primeira mesmo. Poxa, que legal. Isso é história, né? Primeira. Hã? Isso é história, né? Importante. Olha, o que eu sei de manusear alavanca para abrir caixa, cara, Ah, é é. comigo mesmo. Desmontou desencaixotou as máquinas que vieram de fora, né? As italianas, tudo. Alemã. Olha, eu ajudei a montar, tá? A minha turma foi muito ativa, era uma turma madura, ela foi muito ativa, foi uma turma gostosa. Nós montamos.
as máquinas da tipografia, as impressoras tipográficas, nós abrimos todas as caixas. Poxa. A Roto, que vieram 2 rotogravuras, tá? Uhum. Lá da Alemanha. A Roto, nós a montamos totalmente, com técnicos alemães, Uhum. tá? Uhum. A Flexo, a Poligraph, nós montamos totalmente. Nós queríamos ter aula. Uhum. É interessante, nós queríamos ter aula. Né? Então, nós queríamos agilizar tudo aquilo. Mas foi um grande aprendizado, né? De qualquer forma. Montar máquina é impagável isso. Experiência impagável, né? Eu tive 2 fases de montar máquina lá, tá? Mas a primeira fase, como aluno, olha, cara, não teve, não tem nada que nos pague, tá? Eu acho que a minha turma, poucos estão na ativa como eu, tá? Mas não tem nada que nos pague, porque nós tínhamos que nos virar. Chegava para nós um monte de material em italiano, e quem montava as nossas apostilas, Uhum. os nossos, que não eram apostilas, eram artigos técnicos, Certo. tá? Ah, E nós que traduzíamos isso, Eudes. que coisa. Alguma coisa que você recebeu como aluno foram traduções de artigos italianos que eu conservava, que ia passando paulatinamente para vocês, aprofundando um ou outro assunto. Mas foi maravilhoso. É Uhum. algo indescritível. Mas e aí, o curso naquela Muito época bom. era de quanto tempo? Já eram 3 anos? Não, originalmente o curso começou com 3 anos, Uhum. tá? E mais 1 ano de estágio na indústria. Só que depois de alguns anos teve uma mudança, onde, e eu concordava plenamente, primeiro, os primeiros 2 anos, quando originalmente o curso era 2 anos a gente rodando nas Vários várias setores? especializações, né? E depois, no 3º ano, a gente se especializava, tá? Certo. Entendi. E quando eu voltei ao Senai para dar aula, eu era muito contra a isso. Uhum. E eu tive uma pessoa que me apoiou muito nisso, que foi o nosso querido Sérgio Vai, Uhum. tá? E eu tive força também do Bruno Cialone, que Certo. eles achavam que 1 ano não dava para tornar um técnico em fotomecânica ou em rotogravura e flexografia. Como que você podia formar uma pessoa técnica em rotogravura e flexografia? Um Uhum. complexo de gravações, naquela época tinha um monte de gravações diferentes. Como você podia formar um técnico em galvanoplastia, que era química pura, É, e, e gravações autotípica e convencional? é, E depois em impressão. que E era uma, ainda formar um... Pode falar. não, que era uma especialidade, por exemplo, a gravação de papel pigmento, por exemplo, era uma especialidade difícil demais, né? Os operadores da Editora Abril, por Sim. exemplo, eram top, né? Ganhavam muito dinheiro porque era muita habilidade que tinha que ter. Realmente era muito difícil um ano só não formar uma pessoa, mesmo que inicialmente, né? Mesmo que aprendiz, né? Olha, Eudes, para você entender, eu não saí da Abril, da Editora Abril, que depois a gente fala do estágio, conhecendo gravação, mas aprendi muito com os técnicos
o pessoal que veio e estava lá trabalhando no dia a dia. Só Uhum. para você ter uma ideia, eu não sei se eu estou abrindo muito o leque, mas se for, você me Não, tranquilo. cerceia, tá? Esse pessoal que trabalhava lá, trabalhava na editora Abril, eram formados na editora e eram formados na Bloch. Uhum. Do Rio de Janeiro. Lembra disso? A editora Bloch, no Rio de Janeiro, Sim, sim. que depois se tornou Manchete e assim por diante. Sim, E claro. eram pessoas que olhavam o papel pigmento mudando de coloração, eles já sabiam quando iria parar ou não a gravação, tá? É. E eu trabalhei na editora em processos e muitas vezes eu tive que varar à noite. Eu era técnico em processos, Uhum. mas eu virava à noite na editora acompanhando gravação, tá? Puta, eu olhava aquilo, eu falava, Cacilda, o que eu estou fazendo aqui? É. Tá? Não, porque era muita habilidade mesmo, né? Ô, Vanderlei, mas Não, era. deixa eu te perguntar um negócio um pouquinho antes. Aí Pois não. você fez o curso e foi estagiar. Você foi um dos primeiros estagiários, então, da Abril, né? Que aí a Abril iniciou uma fase de contratação de estagiários e depois de efetivar esses estagiários, né? Como é que foi seu Olha, estágio? Como é que você eu foi desci. parar na Abril, né, em primeiro lugar? Primeiro de tudo, nós tínhamos. Tanto é que o nosso auditório, eu vou chamar de nosso porque é meu também, tá? Como é meu, é teu, é da Sim. comunidade toda do Senai. Se você lembrar que o nome dele é Ignaz César, Uhum. ele era um suíço que veio para o Brasil, suíço, ele veio para o Brasil para fazer assessoramento técnico, assessoria técnica para a editora Abril. Uhum. E esse homem foi um incentivador da escola Senai, Uhum. tá? Só para você entender, e a comunidade nossa entender, nós éramos em 13 alunos, se eu não me engano, tá? Uhum. Nós éramos 13 alunos especializados em rotogravura e flexo. Somente um saiu desse grupo e foi para a toga. Os demais foram para a editora Abril. Ah, A editora segurou todo o grupo. Eu tive sorte, provavelmente por indicação do Sérgio, de ter estagiado em julho, no primeiro estágio nosso, que uhum. foi em julho, na nossas férias. Eu não tive férias, mas também não me fez falta, Uhum. no Engenharia de Processo, da editora Abril. Uhum. Tá? Então, como eu cheguei lá? Eu cheguei por esse senhor Ignaz César, Certo. que era uma pessoa, um guru de rotogravura, tá? Principalmente de gravação. Uhum. E tudo aquilo que eu transmiti para vocês, que foi pouquinho, Uhum. foi muito dele que ele me repassou, tá? Que coisa. Ele tinha a sala dele, ele me chamava meu gerente, meu chefe, tá? E nós conversávamos. Porque eu fiquei como estagiário da área de gravação convencional. Certo. Eu não fui para a área de impressão, eu não fui. Os meus colegas Uhum. foram para as outras áreas. Eu fiquei em processo, responsável por convencional. Uhum. Foi isso. Que legal. Tá? Aí isso foi estágio, né? Você fez um primeiro estágio de um mês lá para conhecer, aí depois você foi e ficou, entrou como estagiário e depois você foi efetivado. Aí já passaram para. Eu já estava aprovado como estagiário, tá?
E aí, quando começou em janeiro, eu já fui direto para lá, né? Foi uma coisa gostosa, porque imagina um aluno saindo, já tinha minha mesa esperando por mim, né? Tinha os colegas, que foi o José Roberto Pellegrino, da fotomecânica, o Hamilton Saraiva, que você conheceu, na Maravilhoso parte de amigo. offset, Uhum. tá? E nós já tínhamos o nosso lugar. Os demais ficaram, coisa que eu perdi, tá? Uhum. Ficaram rodando os vários departamentos da Abril. E eu tive que ir aprendendo na raça, Uhum. tá? Não entendia bolhufas de montagem e tinha que ir lá ajudar os caras a fazer montagem. Não, mas foi gostoso, foi muito bom. Com certeza. Tá? E outra, né? A Editora Abril, top, né? E você vê, vamos dizer assim, a coisa mais incrível, né? Por quem teve esse privilégio, quem você teve o privilégio de trabalhar, porque era o desejo de todo cenariano, né? Principalmente na área de rotogravura, que se formava em rotoflex, mas especialmente de rotogravura, era ir para Abril. O pessoal do offset, fotomecânica, todo mundo, né? Agora, a coisa incrível é você ver a transformação do papel branco numa revista incrível, né? Tudo colorida. Impressionante. Uma coisa Não, tem e preço. Eudes, máquina rodando a 500, 600 metros por minuto, era algo assim absurdo. Eu nunca imaginava aquilo na minha vida. Agora, você quer saber a minha frustração? Ah, Eu não queria Abril, é? eu queria toga, Ah, é? Poxa, eu queria toga. por que você Mas queria por fazer? uma indicação me mandaram para Abril. E eu vou questionar a minha vida? Mas por que você achou que a toga seria melhor, no caso? Que a toga, para quem não sabe, editora Porque Abril uma focada vez. em editoria, certo? Revistas e tal. E a toga focada em embalagens flexíveis, né? Fotogravura e já tinha as Bob Champlain, né? Na toga naquela época. Já tinha tudo, Ah, tá? fazia contramão, tudo. Tanto é que eu falava isso em aula, tá? Mas eu achei, era uma ilusão de um aluno, tá? Nós fizemos uma visita lá e eu achei aquilo um mundo maravilhoso, tá? Eu Uhum, achei a transformação dos produtos, mas foi antes do primeiro de julho, tá? uhum. Foi antes. A nossa visita foi logo no primeiro semestre. Eu achei aquilo maravilhoso. E achava, por bem, que deveria ir para a toga. Entendi. E, estrategicamente, o João Monte Carmelo morava do lado da toga. Não tinha razão dele não estagiar na toga. Aí foi o Carmelo que foi para lá. Conheço bem o Carmelo, conheço. Conheceu ele? Sim, sim. Ele foi para gravação, ele já foi para gravação naquela época, na toga? Gravação Se igual eu não me vamos. engano, ele já foi. Ele deve ter feito um rodízio, como todos os estagiários fizeram, e ele se fixou na gravação. Que legal. Ele era da Né? sua turma, então. Ele era da minha turma. Hum. Né? Cara, muito legal, muito bom. Sim, sim, conheci ele. E aí você ficou na Editora Abril um tempo. Quanto tempo você ficou lá? Uhum. Não esquentei cadeira, tá? É. Peguei as minhas carteiras profissionais para velhinho. Você precisa entender que eu fui efetivado em outubro, Ah, tá? Eu fui efetivado em outubro e pedi demissão em fevereiro, Puxa. porque já tinha lá. Mas veja, olha que as coisas casam, tá? Quem foi o meu substituto? Marco Vai.
lá na Editora Abril? Foi o Marco? Ah, é? O Marco veio para o setor de engenharia, tá? Uhum. Mas até aí ele iria fazer, não seria meu substituto, porque não tinha planos nenhum. Nesse interim, entre ele começar e o Sérgio me chamar para voltar como Uhum. docente no Senai, Uhum. já fomos encaminhando ele para a área. Então, eu fiz todos os exames e comecei em março. Mas o Marco, ele era da segunda turma ou terceira? Segunda turma. Segunda turma, ah, tá. Tá. Nós somos contemporâneos de escola, mas cada um na sua turma. Uhum. Né? Então, ele ficou e também ficou mais um ano, Foi para a escola que aí também. voltou para ser. A escola também o absorveu. Aí você voltou para dar aula de quê? Como técnico de rotogravura, né? Mas eu lembro que você dava aula. Não? Não, eu comecei na escola como instrutor Hum. de rotogravura, Geral. tá? Hum. Geral, Ah, tá? Mas naquela ocasião, a rotogravura e a flexo, quando nós começamos, a rotogravura e a flexo eram uma do lado da outra, uhum. tá? Então Tá. nós éramos em três. Ah, O só três. Daniel, só três. Nós éramos três instrutores. O Daniel, que você foi aluno dele, Sim, o Mauri Quirino, sei. tá? Maurício. Uhum. Tá? Éramos nós três. Então nós revezávamos em máquina. O Daniel ele adotou a impressora de rótulo, tá? É o que mais tinha contato, conhecimento, porque aquela máquina era uma geringonça, né? É. Deixa Tá? eu perguntar uma coisa, por falar nisso, né? O Daniel veio de que área? O Daniel veio, ele trabalhava na Antártica, na Hum, Fundação Zé Renner, sei. tá? Como o Mauri, como temos outros colegas que foram colegas nossos, instrutor, o Pink, Sei. eles eram todos da Fundação Zé Renner. Hum, E o Daniel teve contato na fundação com rotogravura, entendi. tá? E eles entraram no Senai, na escola Teobaldo Denigres, por via tipografia. E Tá. aí eles foram sendo transferidos, tá? Então eu tive, por exemplo, o Daniel e o Mauri como instrutores de tipografia. Tá. Aí eles tiveram uma bolsa de estudo, um estágio na Itália, tá? Uhum. E eles foram para a Itália. E já o Daniel e o Mauri foram deslocados para uma indústria de embalagem não, de editoria lá na Itália. Hum, Mas foi um estágio de um ano, um mês e meio, mas deu um bom embasamento para eles, tá? legal. E aí ficaram E o vocês três Daniel, lá, que e dava, quer dizer, cada um ficou um pouquinho especializado numa área, né? sim, eu acabei adotando a Poligraph, que é a impressora Flex, como dando treinamento. Depois, eu fui promovido a técnico de ensino, né? Uhum. E o Mauri adotou a impressora Flex, né? E chegou, a impressora Flex saiu de lá e chegou a máquina de provas. Aí já montaram o setor de rótulo por completo, né? Com a Uhum. área de galvanoplastia, que eu não sei Gravação. se você pegou essa parte ou não, tá? Acho que pegou.
Mas eu comecei, bom, eu fiz aprendizagem industrial na parte de preparação de chapas e provas para offset, 79 e Sim, 80. Aí eu comecei o curso técnico em 81. Então o setor já estava todo montado, a rotogravura já já estava todo montado. toda montada, a Galvano, É, tudo, essa foi gravação, minha segunda parte de desmontar a caixa. que é a parte de A gravação primeira, Galvano. a primeira foi. Aí já estávamos no prédio novo, né? Uhum, Já estávamos no prédio novo, já tinha o setor pronto, já estava, tá? uhum, Mas já tinha tudo esquematizado, mas aí eu estava como técnico de ensino, não mais como instrutor. Dava aula, uhum, sim, para cobrir, para aumentar um posto de trabalho, eu dava aula em provas, certo. na Ah, GMS. eu acho Ou que na. eu acho que eu cheguei a ter aula com você na GMS, que eu lembro assim. Pode ser, sim. É. Eu dei aula por vários anos na GMS. E Eu reservava. eu vou te falar uma coisa, Vanderlei, aprendi muito na GMS, né? Porque a gente fazia você, o Marco, enfim, dava as tarefas baseadas assim nas variáveis de rotogravura, mas fazendo provas na GMS, né? Sim, Não é? Viscosidade, a gravação, um monte de coisa lá. Aquela máquina ali era um laboratório, né, para gente. Eu aprendi muito na GMS. foi um laboratório para os alunos. Porque na impressora Roto, ela era muito complexa, ela era muito demorada para tudo. Então, não dava para o Daniel ou para o Renato, né, que foi depois o sucessor do Daniel, É, fazer os testes lá. não dava. Um dia era pouco, né? Porque a gente ficava um dia na impressão. E aí, só para preparar a máquina já levava um tempo, na verdade. Depois você tinha que limpar toda a máquina no final do. Não podia deixar a máquina, né, com tinta, tudo, né? Não era Tá? fácil, não. Realmente aquela máquina, tanto é que ela está inutilizada, né? Foi Uhum. desmontada, né? Aliás, uma curiosidade, né? Você falou que vieram duas máquinas, a outra foi para Sacotem, né? Sacotem. Uhum. Ah, foi adquirida em leilão lá na Sacotem. Até uns 10, acho que uns 10, 12 anos atrás, essa máquina rodava na Sacotem. Dava papel, né? E quem rodava papel? Que é, Ela que, era que, só própria para papel. que era a função básica dela. Agora, por que, então, assim, vieram duas máquinas para o Senai e o Senai se desfez de uma? Porque não tinha função, eles. Ah, tá. Aí fizeram o Ela leilão da era máquina. um leilão da máquina, não tinha função. Uma já era complicada, Uhum, tá? A gente já não gostava, a gente tinha que atualizar intensamente a máquina, uhum. tá? Como célula de carga, freios, de modo geral. O, o sistema de registro foi comprado aqui numa empresa brasileira Não e deu não certo. funcionou nunca, tá? Escosímetro também deu errado. Então, deu tudo errado, porque o Senai priorizava, e com razão, as empresas nacional, É, tá? é, E, tá? exato. Correto. Eu lembro, essa história se alongou depois, né, para a flexografia também. Ô, Vanderlei, mas Também. aí você entrou você voltou para o Senai, então, em 74, não é isso? Ou 75? Início de Não, 75. 75 fui admitido no Senai como instrutor, Aham, legal. tá? Aí, tá vendo? Aí eu conheci você em 79, quer dizer, nem tanto tempo, né, se passou, vamos dizer assim, do início da escola. Como eu fui da turma de aprendizagem, eu fui a terceira turma de aprendizagem depois do Camusim.
Porque antes o Felício Lanzara era no Cambuci. Aí eles Sim, uniram as duas escolas, trouxeram a escola do Cambuci para lá, e eu fui a terceira turma do é que por isso que eu te falei o seguinte, você ficou, percebi que você ficou meio estranho. Quando eu falei para que nós já estávamos no prédio novo, significava que toda aquela instalação da Felício Landara, mais as salas Uhum. de aula curricular normal, aquilo para nós era o prédio novo. O novo, né? Entendi. O novo. O velho ficava aonde estava a rotogravura, o galvano e as salas de aula lá de cima, a diretoria, essas coisas. Né? Você sabe que Então, eu tenho foto minha no dia da árvore, em 79, porque a escola, assim, aí a gente pegou o período que a escola começou, né? Como diz, tem um ditado que diz que o ótimo é inimigo do bom, né? Eu acho que e a escola começou como incrível, começou com máquinas tudo encaixotada, que você ajudou a desencaixotar tudo. Mas quando eu entrei em 79, ainda tinha muito por fazer. O pátio, por exemplo, ainda estava sendo arrumado. Várias árvores que tem hoje, naquela época não existiam. E aí eles reuniram em 79 alguns alunos para plantar árvore. Eu tenho as fotos, eu e outros lá plantando vida, pô. árvores lá na escola, você acredita? Que coisa legal, cara. É, Né? bem legal mesmo. Não é... Bom, veja, por muito tempo, vocês já pegaram essa parte de cantina, essas coisas. Por muito tempo, nós, alunos, ou melhor, durante todo o curso técnico, nós não tínhamos cantina, Uhum. Que coisa. nós não tínhamos nada, Eudes. Era marmita mesmo. Ou comer na rua. Marmitão ou a gente saía para comer fora. Uhum. Quem tinha um pouco mais de posse, essas coisas, saía para comer nos botecos em volta, né? No ao redor. Não era nem ao redor da escola, era lá mais para hipódromo, Rua da lá para Moca. cima. Uhum. Rua da Moca. Né? Uhum. Mas, mas tempos bons. Tempos bons, claro, e muita gente, como você, por exemplo, é um dos mais antigos, primeira turma, né? Uma coisa fantástica mesmo, né? Porque as pessoas, às vezes, hoje, talvez não percebam o valor que o Senai tem hoje em dia, né? Alguns não percebem, mas o Senai, além de uma escola profissional, uma escola de vida total, né? A gente ficava internado na escola, aprendia disciplina, aprendia as coisas. Ah, assim, algo impagável, que hoje a juventude, vamos dizer assim, a geração mais nova, não acha que precisa da indústria, não acha que precisa trabalhar numa indústria, como a gente achava, né, Vanderlei? Eu digo a gente porque a gente é quase contemporâneo, mais um pouquinho eu pegava você, né? Tá, mas veja só, Eudes, eu vejo muito, e um termo que é muito usado entre nós, ex-alunos, é que nós entrávamos criança e saíamos homens. Uhum, E realmente era isso. Tá? uhum, Na verdade, eu entrei no Senai, a minha turma, de modo geral, ela foi uma turma mais adulta. Tá? uhum, Com exceção de Pellegrino, Hamilton, que era uma turma mais jovem, grande parte da minha turma foi uma turma mais adulta, tá? Mas a gente acompanhando, principalmente você, Eudes, se uhum. você entrou na escola de aprendizagem, você entrou com 14, 15 anos. 14 anos, né? 14 anos. Quando Uhum. você saiu do curso técnico, que foi lá para Três Rios, né? Você lembra Você. bem, você Não, lembra minha bem. memória é muito boa, graças a Oxe. Deus. Agora eu fiquei, É, agora você já me surpreendi, agora você lembrou bem, não, mas 13 anos. você foi uma das pessoas, dos ex-alunos, que comeu o pão que o diabo amassou, cara.
Fui para E longe, teve né? a criatividade de passar um estágio lá em Três Rios, É, tá? Mas você saiu, entrou com 14, 2 anos, mais 3 são 5. uhum. Você saiu com 19 anos, mais ou menos, Exatamente, 18, 19 anos, é. 19 anos. Você já não era mais uma criança, você era um homem. É, verdade. E Você era um homem. peguei um desafio pesado mesmo lá em Três Rios, né? Interior do Rio de Janeiro, antiga Embalagens Líder, né? Sim, Isso aí. e vou te dizer mais. Se você quer saber, vou te emocionar mais. Hum, Você copiava papel pigmento com o refletor do jardim. é verdade, é verdade. Porque eu assisti a tua tese e É, achei espetacular. é. Como eu classificava aquele refletor do jardim como se uma lâmpada pontiforme. É verdade. Era muito precário e, assim, eu não acho que eu fiz uma grande tese nem nada, só que, assim, você, o Marco Vai, o próprio Sérgio Vai, levaram muito em consideração o fato de que eu fiquei sozinho lá, não tinha, estava longe de tudo, é diferente de hoje, que você tem o WhatsApp, naquela época telefone já era difícil, né? Sim, E assim, com todos os parcos recursos que eu tinha, tá, eu consegui fazer alguma coisa. Eu montei, na verdade, o setor de gravação, de galvano e gravação. Galvano, inclusive, com o cromo de poço, e eu de consegui poço. gravar, isso é muito orgulhoso. Eu gravei meu primeiro serviço lá, gravei praticamente sozinho, eu só tinha um ajudante. Eu gravei o Sal Cisne, que é azul e vermelho, né? O bico do cisne é vermelho Sim, e mais alguma coisinha de vermelho isso. lá. Duas corzinhas para rodar lá na rota, que era uma Taio Thunder a rota, para você ter ideia. E Tá. foi com muito orgulho que eu consegui fazer. Fiquei um tempinho lá, Pô, é verdade. É difícil, né? Você pô, olha para mas é trás, se isso. alguém fala para você, ó, você vai passar por isso, você fala assim, não, eu não vou conseguir passar por isso. Mas a gente passa, né, Vanderlei? Tanta coisa, tanto desafio, né? Tá, a gente espera que essas futuras gerações não passem por isso. Mas se passar, não é privação. Isso Não, é escola. exatamente. Isso é escola. É o que Tá? transforma a gente, é o que faz com que você vença, como se diz, vença na vida, né? As dificuldades nessa fase, não tinha nada fácil. Então você luta para fazer as coisas até você conseguir, né? Com certeza. Mas foi a parte, É. foi uma parte boa essa recordação nossa. O Vanderlei, aí vamos agora, você ficou no Senai até que ano? Que eu lembro que daí, 1900, que aí eu fui para Três Rios, aí eu voltei de Três Rios, depois de um tempo. Ah, como eu tinha um passado, eu voltei desempregado de Três Rios, e eu tinha um passado de offset, porque eu fui estagiário, quem me manteve na aprendizagem foi a Amor Formulários, que era rotativo offset, só que para formulários e tal. E aí eu consegui um emprego na Folha de São Paulo. Eu fiquei um tempo trabalhando na Folha de São Paulo à noite. E aí surgiu uma oportunidade na Tinta Supercor, para fazer assistência técnica de tintas, de rota e flexo. Aí fui contratado pela Supercor e fiquei fazendo assistência técnica de tinta e flexo. Aí depois eu fui para o Senai. O Marco era instrutor-chefe, né? Você era técnico, não é isso? técnico de sistema. Aí Isso eu mesmo. fui para Flexo porque havia vaga na Roto. Só que aí o Wilson Paduan foi levado para a Roto e eu entrei no lugar do Wilson na flexografia, né? Enfim, o resto, enfim. E assim que eu entrei no Senai, isso foi em 86. Aí nós ficamos um tempo juntos, trabalhando juntos, você era técnico, eu era instrutor, aí você ficou até que ano no Senai? Eu fiquei até o fim de 88, Ah, tá. tá? Uhum. Eu, eu me despedi de vocês no dia da festa de confraternização. Foi quando eu já tinha sido convidado pela Companhia Química, que era a antiga Lorilê e Uhum. Tintas Renner, Certo, tá? eu lembro bem. Mas
o nosso diretor técnico, que era o O do Senai? Guglielmetti? Guglielmetti, obrigado. Uhum. Ele pediu para o pessoal, diretores da Companhia Química, que não me tirasse de lá. Eu já estava na Companhia Química desde outubro, mas ele queria ver eu instalar a máquina da Rami, Ah, que eu tá. fui integralmente contra, tanto eu, Uhum. que já era instrutor-chefe na ocasião, o Marcos já tinha saído para chamar, É. eu e o Wilson Paduan, nós fomos testar a máquina tinha uma série de falhas, Uhum. tá? E nós não aceitávamos. Isso. Até que um dia veio Uma ordem. uma bomba da Paulista para Moca, né? Bem a níveis Uhum. diferenciados, tá? Que nós tínhamos que aceitar porque era uma empresa nacional e tinha que aceitar. Bom, tudo bem. A partir de agora, vocês não têm minha assinatura, Uhum. tá? Uhum. Aceitem. E foi quando ela foi instalada em dezembro. Instalada não. Ela foi colocada no chão, se eu não me engano, em novembro, dezembro, tá? Aí fizemos a nossa tradicional festa de confraternização Uhum. e eu saí, tá? Exato. No dia Entendi. 9 de janeiro, se eu não me engano, ou no início de janeiro, eu já estava na Companhia Química. Mas só que aí na Eu, companhia química você foi para a área comercial, né? não, eu, Não? não, não. Eu fiz um estágio muito promissor, muito bom, dentro dos laboratórios, Hum. e eu entrei na Companhia Química como supervisor de assistência técnica, Ah, tá, tô lembrando. E na mesma tá? época, o Renato, ele saiu Saiu do Senai e foi para a Supercor, na mesma época, né? da mesma época, Isso. né? Que aí aconteceu uma coisa Aí eu curiosa daqui fiquei. a pouco, né? Não foi curioso, foi um negócio foi até um negócio assim chocante, É tá? mesmo? Por quê? Eu adoro o Renato, eu tenho uma amizade, a gente não tem um convívio todo dia, mas eu tenho um apreço por Renato muito grande e tenho certeza que ele tem por mim. Uhum. Passado um ano, mais ou menos, tá? Começou a ter uma reviravolta no mercado de tintas. Uhum. A equipe tinha sido dispensado um gerente de vendas da Companhia Química. E ele me chamou na sala dele, falou: Carinha, gostei, adorei trabalhar com você. Uhum. Eu não sei o que vai ser da minha vida, tá? Uhum. Mas fique tranquilo, fique certo uma coisa, que aonde eu for, eu vou te chamar para trabalhar junto, Olha. porque você não tem nada errado a nível de acertar com o cliente. Tá bom, legal, obrigado, tchau. O cara saiu. Meados do segundo semestre de 89. Eu continuei na empresa, tá? Cumprindo as minhas obrigações. Tinha a minha equipe, que era o Richard, que Sei. hoje é gerente industrial, gerente de produção lá da Sun Chemical, Uhum. tá? Continuo tocando. Aí, daí a pouco, eu trabalhava muito entre a área comercial e a fábrica. Eu estava muito dentro da fábrica, tá? Uhum. Um dia me chamaram, falou: Vanderlei, você vai dar um treinamento para uma equipe nova de vendas. Certo. Eu falei: é? É. Legal. E quem é essa equipe? É fulano, ciclano, beltrano. E o Tá bom, mas Renato o não. que eu vou explicar para esses caras É. que já era a equipe, a Companhia Química tinha contratado toda a equipe de vendas,
da Supercor. Puxa vida. Tá? Aí, legal. Eu dei o treinamento, tá? Vamos fazer amizade, né? Uhum. Vamos fazer um bom relacionamento. Aí cheguei na ocasião, era o Lucieto, Não que sei, era assim. o nosso gerente industrial. Aham. Lucieto, tem alguma coisa que não está certa. Foi o quê? Eu perguntei para o Renato Jardim, ele vem aqui como supervisor Uhum. de assistência técnica, E você... o mesmo cargo que eu. Uhum. E aí? O Vanderlei, não sei. Uhum. Não sei. Bom, em suma, aquele gerente que tinha saído, tá? De noite me liga em casa. Uhum. Vamos marcar um jantar, vamos marcar alguma coisa. Eu estou na Supercor. É, sim. Olha o rolo. Eu estou na Supercor e eu quero você. Muito Tá bom. bom. E aí você foi Muito para lá. bom, muito gostoso, né? Uhum. Tá? E foi aí. Então, houve, em 89, 90, uma troca É, eu lembro. interessante de equipes. A quem era da Supercor foi para a Lorilê, Uhum. ou Companhia Química, e Uhum. quem era da Companhia Química foi para a Supercor. Né? É. Bem, Foi bem isso. legal, legal. E aí, na Então, Supercor, você foi... Uhum. eu e o Renato nos cruzamos, acho que menos de 10 dias, Uhum. na Companhia Química. Trocou rápido. E aí você foi para a Supercor, ainda na parte de assistência técnica? Não. Ainda na parte de assistência técnica, responsável pelo sul do Brasil. Na época, sul do Brasil constituía São Paulo também. Então, eu fazia São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hum, legal. Então, eu fui assistente técnico na Supercor em 86, mais ou menos 86. Só que eu fazia só o estado de São Paulo. Só que também Só era essa. rotoflexo e fazia parte de offset rotativa também. Eu fazia a rotativa. Não. E era Não, um... esse É, já era um outro departamento bem definido. Então, é, você pegou a Assis Kawaguchi? Assis, na Supercor? Não, o Assis Na não estava nessa época, não. Eu acho que já estava na Tupower, né? Ou na Abril Lloyd, né? É. Ou na Ali, Tupower não, Tupal. Sei desculpa, lá. naquela Ele época era não foi para Brilhoid. Abril. Ele não foi para Tupal, ele foi para Abril Lloyd e de lá ele New Lloyd e depois ele foi para, né? Aí É, você pegou a turma do Rio. Você se ferrou com a turma do Rio. foi. Exatamente, foi bem nessa época. Aconteceu de tudo nesse ano. Inclusive, é o seguinte, a gente começou a fazer tinta, era o Ribas, lá no Rio de Janeiro, fazendo tinta, Riba, ele era o responsável. Eu tive na fábrica do Rio, visitando a fábrica e tal, e o Ribas era responsável pela parte de tinta líquida. Beleza, estavam caminhando, porque quem dominava o mercado, 70%, eu acho, do mercado brasileiro de tinta líquida para rota e flexo, era a Abril Lloyd, né? Dominava, os caras, era a melhor sim, tinta do mercado, dominava o mercado, e aí eles tiveram um problema que fechou a fábrica por 3 meses, se eu não me engano. sim, E aí foi uma loucura, uma loucura. Aí o Rio de Janeiro chegou a um ponto que não conseguia mais fabricar, de tanta demanda, porque todo mundo ficou na mão, né? Simplesmente os caras pararam de fabricar tinta, parou o mercado todo, e eu estava nesse período, na Supercor. Aí foi um período muito bom, conheci uns representantes, vendedores assim, o Augusto Sonesso, o Carlinhos, só tinha 2 vendedores de tinta líquida. Os caras arrebentavam, cara, os melhores vendedores que eu já conheci assim na vida eram esses dois aí. Legal, e aí você fez assistência técnica, e isso já era que ano, hein, Vanderlei? Já era... olha, eu fiquei na Supercor. Olha, eu tô com a minha colinha aqui, tá? E aí? Até 1995. Eu Hum, fiquei 5 anos na Supercor,
nesse cargo, né? Foi muito bom, porque eu visitava todo o sul do país. Eu ficava normalmente uma semana por mês fora de casa. Então, eu fazia uma semana, um mês Rio Grande do Sul, outro mês Santa Catarina, outro mês Paraná, tá? E voltava, tá? E Entendi. aí, com treinamento, com palestras e com visita a cliente. Uhum. E nesse interim, foi muito legal, porque a Supercor fez um trabalho muito bom, que a Supercor se transformou em líder Uhum. no Sul. Nós tiramos a New Lloyd, pegamos essa lacuna e fomos nos tornando, ela foi se tornando líder. Foi um trabalho muito legal, Uhum. né? Uhum. Mas muito triste, porque não tinha contato com a família, perdia uma semana de ver minha filha crescer, né? Tem que trabalhar, Mas né? Esse é o lado da tem perda. que trabalhar. Agora, assistência técnica, por exemplo, eu fiquei na Supercor um ano, na verdade. E foi um período de aprendizado também fantástico, porque o cliente te liga, pra você ter ideia, tem uma empresa aqui em Campinas, de rotogravura, e aí o camarada ligou para lá, falou assim, olha, vocês têm que vir correndo aqui, porque a tinta de vocês, acho que vocês colocaram muito ácido, porque está corroendo o cilindro. Então, as coisas loucas, né? Aí você vai lá, você descobre que, na verdade, chega no final do dia, o cara desliga a máquina, ele mantém a faca com tinta e tudo em cima do cilindro, vai embora, volta no outro dia, às 7 da manhã, e simplesmente como se nada tivesse acontecido, né, de a tinta ter secado ali, ele liga a máquina dá um tranco e começa a raspar e arranca o cromo do cilindro. Aí ele acha que é a tinta que está corroendo. Foi. Então, o Eu tive um caso, aprendizado da assistência eu tive, técnica de tintas é fantástico, não é? 5 anos que você nossa, ficou, foi fantástico, não? eu tive um caso, esse não me esqueço, na Eldorado. Eldorado, na ocasião, ela fabricava sacolas, Hum. tá? E o gerente industrial, tá? Que nós fornecíamos uma tinta preta especial para eles. E sei lá por que motivo, acho que faltou pigmento preto, essas coisas, deu um problema na tinta. Hum. Eu cheguei, o cara falou o seguinte, meu cara. É, no dia anterior, tinha chovido em São Paulo torrencialmente. Hum. Naquela época, aqui o Tietê transbordava ainda. Tinha as marginais, mas ele transbordava. Tá? Uhum. Então, o cara simplesmente falou, olha, eu não quero essa tinta aqui dentro. Olha. Porra, mas peraí, fulano, não vamos citar nome, que ele é até falecido. Fulano, eu não tenho, eu vou mandar recolher, ou já mando fabricar outra com... Tá? Não, Uhum. você pega essa tinta e ponha no teu carro. Cacilda, como que eu vou pôr esses 20 balde dentro de um Gol? Se vira. Não é problema meu, leva embora. Só que São Paulo tinha inundado. Eu estava no cliente 8 horas da manhã. Tá? Putz, golzinho, aqueles gol quadrado, Uhum. arriado. Eu lembro do seu golzinho, eu lembro do seu gol. Eu lembro. Aí, arriado. E ele, vamos sair, ele autorizou a liberar. Porra, bate por um lado, já em Osasco, já em Barueri, inundado. Mudo. Uhum. Já vou para o outro lado. Chegou um momento que eu desisti. Uhum. Aí já estava na marginal, ali perto da Barra Funda.
já não iria conseguir chegar em Bom Sucesso. Não iria. Uhum. Marginalzão, todinha congestionada. Porra, aí eu parei do lado de um cara com uma fome desgramada. O cara olhou para mim e falou, putz, já todo mundo fora do carro, né? Aqueles rolos. Putz, eu não sei onde almoçar. Falou para mim, eu conheço um lugar. Vamos ali no Pelo Chão. Você conhece o Pelo Chão? Era uma Era um Hum. restaurante que tinha ali Casa na Verde? escola de samba do Parque Peruche, Ah, sei. ali no restaurante, É. que servia carneiro. Putz, era uma delícia. Foi a única coisa boa. Encostamos lá e esperamos cair a... E Baixa no água. dia seguinte fui resolver o problema dele. Mas isso é assistência técnica. E você tem que atender e fim de papo. Tem, eu lembro que eu fui, por exemplo, para Osasco uma vez, era um pessoal de etiquetas, e o cara precisava Hum, entregar desesperadoramente o serviço, e ele não conseguia acertar a cor. Era um Pantone lá. E ele pediu ajuda. Aí eu fui para lá de tarde, rapaz, eu saí de lá mais de meia-noite, ajudando ele a acertar a cor, preparar os Pantones ali. sim, Era uma impressão flexo, mas não era. Era máquina de batida, batidinha, sabe? tá Nem era flexo, era máquina de batida. de E, batida. e vou te falar, saí de Osasco para lá da meia-noite. Isso para ir, eu nem lembro onde estava morando naquela época, mas é uma loucura, né? Mas a gente aprendia muito, né, Vanderlei? Esses 5 anos que você ficou. Não, era muito gostoso. Tanto a gente aprendia em termos de tinta, porque depois a gente ia para o laboratório, pelo menos na época minha de Supercor e de Lorelê, a gente ia resolver o problema no laboratório, Uhum, a assistência técnica tinha que ir para a bancada, não tinha papo, a gente ia para a bancada, resolvia o problema, melhorava a tinta, dava a formulação para a produção corrigir, e praticamente pegava os baldes de volta e levava para o cliente. Tá? é. Isso foi o nosso aprendizado, que foi um aprendizado que o Lucieto me ensinou na Lorilê, e depois o Lucieto foi diretor industrial da Supercor. Então, Uhum, exato. foi a mesma escola, né? É. Vanderlei, Tá? depois da Supercor, você Eu fui para a FEVA. foi para a FEVA. Ah, tá. Tá? Eu fui ser vendedor, representante comercial. Na época era vendedor mesmo, porque eu era registrado em carteira Uhum. na FEV, tá? Mas aí eu fiquei um ano, foi muito pouco, um Aí ano e 3 meses, um ano e 4 meses. você era vendedor, né, no Brasil, dentro do Brasil. São Paulo, Ah, São Paulo. Ah, São Paulo, tá? uhum, O nosso gerente, ele era gerente nacional, mas nós, os vendedores, só atendíamos São Paulo, uhum, tá? E uhum. meio restrito até a nível de capital, Tá. tá? Eu trabalhava muito mais em capital do que no interior propriamente dito. Eu fui visitar um cliente que estava na minha lista de clientes, Hum, uma empresa chamada Finepack. sei. A Ludmilla, Finepack tinha, na ocasião, uma Feva e uma Flexo Power Ômega, tá? engrenado. Uhum. Engrenado. Eu fui visitá-lo. Ele estava para comprar a terceira máquina. Então, eu bati em cima. Aí bati na porta. Hum, Naquela ocasião, a gente não marcava visita, tá? A gente batia na porta. Se o cara atendesse, atendesse. Se não atendesse, volta outro dia. Aí, o senhor Edmur, sei. de pronto, me atendeu. Legal. Opa, o negócio aqui tá bom. Vou vender uma E aí, máquina. Vou vender mais hã? uma.
Aí você falou, vou Vou vender mais. vender mais pouco. Aí eu chego na sala dele, aquele jeitão do Edmur. Oh, prazer, Vanderlei, tá, tudo bem, tudo bem. O senhor está aqui por quê? Ah, é? Perguntou isso você? Perguntou assim, na cara dura. Eu falei, olha, Edmur, eu estou aqui porque eu sou vendedor da Feva, você tem uma Feva e eu quero lhe vender outra Feva. Ele falou, peraí, está tudo errado. Eita! Eu falei, como está tudo errado? Você já comprou outra Flexo Power? Eu cheguei atrasado. Não, cara. Eu já te mandei um monte de recado e você não me atende. Olha, Você mandou para mim recado. Você não tem um primo chamado Cláudio? Eu tenho. É meu primo, casado com a minha prima. Eu já mandei para você um monte de recado por esse cara e estou estranhando que você nunca me respondeu. olha. Vamos sentar direito, traz um café, vamos tomar uma água. Que recado Por é que esse? você mandou o recado? Falou, ó, aí ele abriu o jogo da Finetech, Tá. A tá? clichêria. Aí vem a história da Finetech. Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, eu estou abrindo uma clicheria e consultei um monte de gente no mercado e me disseram que você é uma pessoa capaz de tocar esse projeto. Olha só. Acertaram. Acertou. Não, ele errou. Não, aí tudo bem. Aí eu fiquei, na verdade, foi bom, foi um puta de uma escola, eu disse, Uhum. fenomenal. Você não imagina, é a mesma coisa que você estava lá na Zara, Uhum. via a pré-impressão e via o que acontecia na impressão. Era isso. Uhum. Eu tive uma experiência assim terrível, porque não tinha profissionais de clicheria de flexo. Uhum. Tinha profissionais de fotolitos, Sim. tá? E Até de, só, até de gravação tinha, né? nada. Os meus, eu liguei para o Mir, primeira atitude que eu fiz, Uhum. liguei para o Mir no Senai, Mir, eu preciso de 2 aprendizes da tua área, Uhum. tá? Ele me mandou 2 alunos que estavam sendo formados, tá? Que foram os primeiros contratados da Finetech. Hoje, um deles, infelizmente, é falecido Uhum. e o outro é gerente de produção da Finetech. Certo. Tá? Uhum. Ficou. E aí eu fui começando. Peguei gente que não tinha experiência nenhuma na parte de pré-impressão, fui treinando. Esses caras, essas pessoas estão no mercado até hoje, tá? E foi. Em um ano, nós pusemos a Finetech para rodar. Poxa, E um ano só. aí Um ano. aconteceu. Hã? Um ano é Não muito pouco. entendi. Aí aconteceu uma queda no mercado, ninguém explicava, tá? Não tinha serviço. Uhum. Nosso pessoal estava parado. Eu cheguei para o Edmur e falei, oh, Edmur, pelo meu mercado de assistência técnica, eu conheço um pouco o mercado. Me deixa sair. Me Uhum. deixe sair. E aí eu fui garimpando o mercado aí como vendedor, tá? Só que não dava para ter assistência, fazer vendas e fazer gerência. Uhum. Moral da história, ele me demitiu como gerente.
Ah, tá. Hum. Tá? Sentamos assim como estamos conversando. Falou, estou te demitindo como gerente. Falei, tá legal. Tá aqui minhas ordens de serviço de hoje, tá? Estou indo embora. Não, não, para aí. Agora Você, eu vou a te partir de contratar. agora, Ah, estou te contratando como vendedor. Tá bom, como representante comercial. Foi assim, ó. Eu cheguei aqui em casa, falei, olha, Ângela, eu fui demitido. Não, poxa. sem problema. Não, fica tranquila, você vai arrumar emprego logo. Não, eu já estou admitido. Tá? E aí eu fiquei alguns anos como vendedor. Uhum. E aí apareceu, para finalizar a história, apareceu a Laserflex. Uhum. Tá? Isso em 2000. Na verdade, em 1999. A Laserflex era uma célula pequena, acho que se lembra disso, Uhum. tá? Que só gravava borracha. É, porque o Nós Tito não não. podia entrar com o Tito havia vendido, né, a Rollmaster, ah, Isso, e Eudes. não podia entrar no mercado por um tempo, no mercado de Isso mesmo. Uhum. E aí era o Gelson que tocava a LaserFX. O Tito estava naquela época ou desenvolver a parte de compósitos, tá? Uhum. Ou montar o avião. Na verdade, ainda bem que ele foi para a parte de compósito. Uhum. Tá? E o Gelson, como tinha uma semelhança entre a venda de clichês e a venda de camisa gravada, o Gelson me convidou para ser representante. Então, em 2000, eu assumi a Laserflex para o estado de São Paulo. Uhum. Tá? E Certo. aí, segue a história. Tá lá até hoje, né? Legal. Estou lá até hoje. E Tá? também com muito aprendizado, né, Vanderlei? Eu sei que... Olha, eu não posso me queixar a nível de aprendizado, tá? Uhum. Eu continuo vendo as tuas lives, vendo teus cursos, tá? Uhum. Sempre para mim teve uma pessoa que me ensinou muito, que infelizmente nos deixou, que foi o Edmilson, Uhum. tá? É. Com aquela gratidão de ser meu ex-aluno, mas ele não me faltava. Teve toda uma parte do Tito há 15 anos atrás que me fornecia todo. Eu não tenho o que me queixar de aprendizado. Uhum. Tá? Legal. E hoje eu acho que eu estou atualizado até hoje. Está Tá? super atualizado, porque você está nas empresas, né? Que nem a gente estava desenvolvendo um trabalho junto, que, aliás, vamos continuar, né? Esse Sem ano dúvida. aqui, apesar das dificuldades, das pandemias, enfim, mas vamos continuar com aquele projeto. A gente, sim, e você está em vários lugares acompanhando o progresso também o que era a flexografia, o que é hoje, né, Vanderlei? O que você já viu O na que nós vida? pegamos, né? É, O que nós pegamos pela frente, né? E o que é hoje, não dá para discutir mais nada, né? é. E a gente vai gravando. Você sabe o que é engraçado? Que outro dia eu estava lembrando, por exemplo, eu dei aula de gravação de papel pigmento. E depois eu saí da Sim, Flexo, aí surgiu a vaga na gravação convencional, que é de papel pigmento para rotogravura, para quem não conhece. E sabe o que eu estava lembrando? Que eu recordo dos banhos, das temperaturas, dos tempos, né? Da sensibilização da gelatina, dos tempos, da formulação da solução. Engraçado isso, né? você me falou uma coisa, você me deixou muito feliz, tá? Porque eu também tenho essas recordações, tá? Temperaturas de banho, ah, principalmente a nível de papel pigmento. De galvanoplastia, eu já não, eu lembro alguma coisa, eu lembro de durezas, Uhum. tá? Mas não me foi tão marcante, mas o papel pigmento, a gravação convencional,
me marcou muito na vida, né? Uhum. E morreu, né? Acabou isso. Não acredito que Acabou. exista. Não É, ho- acredito que exista mais alguma coisa. hoje só tem, que eu saiba, é uma coisa mais artística, né? Gravação é uma coisa é igual colotipia, por exemplo. Eu vi colotipia em Leipzig, na Alemanha, quando eu estudei, Hum, fiz um curso, né, na extensão universitária tá. em Chemnitz. E aí nós visitamos Dresden, visitamos Leipzig, que são berços também da área gráfica e tal. E aí nós visitamos um local, uma escola, não lembro se era escola ou museu, mas eles tinham colotipia, que é o princípio do papel pigmento, ou seja, que Tá. envolve a espessura da gelatina e a penetração do cloreto férrico, ou uma outra substância química, no caso, cloreto férrico, que permeia a gelatina, e dependendo do tempo que ele leva para permear a gelatina, é o tempo que ele vai ter de gravação, né? Que é o princípio do papel pigmento. Então, eu nunca esperava ver. Eu vi uma impressão de colotipia sendo impresso, inclusive depois aquela placa de gelatina, porque eles na colotipia é impresso a gelatina. Você entinta a gelatina Tá. e imprime a própria gelatina no papel. Então, tem coisas que, só artisticamente falando, né? Mas gravação química, ela é muito forte no Japão. Eles aplicam como se fosse no caso do autotípico, a gente faz a aplicação Hum, da camada fotossensível e a cópia, só que naquela época a gente copiava fotolito, né? A retícula, a fotolito e tal. sim. E aí agora, hoje não, eles fazem a cópia a laser no cilindro e depois grava quimicamente. E fica muito bom, né? Tá, como se fosse uma chapa de fotopolímero, Exatamente a mesma coisa, né? é o mesmo princípio. E só que é gravação química. E para o caso dos chineses, japoneses, a rotogravura ela é boa porque, apesar de ser reticulado, mas eles conseguem fazer uma excelente gravação química. Já a eletromecânica não é tão bom para eles. Interessante isso aí. Interessante isso, É, né? é. Interessante. Mas é Bom, bom, né? Eu gosto de rotogravura. O Ezequiel da Cliarte, ele fala assim, ele brinca comigo, ele fala, eu sei que sua cabeça é de flexografia, mas seu coração é rotogravura. como que dizia o Sérgio, rotogravura é uma arte, Ah, uma ciência. hum. Ele usava três termos para e uma paixão, É uma paixão, é verdade. né? O Sérgio era muito da E rota. você sabe que ele não era de rotogravura, O Sérgio, o Sérgio. não era não? O Sérgio era tipógrafo. Ah, é? Fiquei sabendo há pouco tempo pelo Bruno Cialone. Ah, Ele interessante. assumiu a rota, por isso que ele nunca me deu uma aula de rotogravura. Ele nunca corrigiu, depois que eu fiquei sabendo, ele nunca corrigiu uma apostila minha. Eu, Agora, eu fazia a apostila, hum, dava para ele revisar, ele virava na mão, na outra mão e falava, tá tudo certo, segue em frente. que legal. Ele estudou uma escola na Arábia, não foi? Não, ele montou uma escola na Arábia. Ah, Eles tá, são técnicos italianos, em certo. escolas italianas. Ele, Sérgio, montou uma escola na Arábia Saudita. Hum, Tanto é que o Marco é italiano, se eu não me engano, o Stefano e o Alessandro são árabes. é mesmo. Dupla, dupla nacionalidade. Sério, Mas, interessante. é, se eu não me engano, ele contava a história, mas agora realmente eu não tenho certeza. Uhum, Mas eu lembro que ele falava de alguma coisa a nível de ele ter uma pensão. uhum. Não sei se aí, quando ele estava no Brasil, já ainda existia essa pensão, mas que quando ele estava na Arábia, É, os filhos tinham uma pensão árabe. bem, é interessante mesmo. Se eu não me engano, os dois, o Alessandro, que é o caçula, e o Stefano, que é o do meio,
Uhum. São árabes. Ah, coisa, não sabia, não. O Stefano foi da minha turma. Foi da tua turma, né? É. Então, legal, hein? Está em Recife. Tá em Recife, é. Mas é bom recordar, né? Eu estava lembrando agora, eu tive na Editora Abril esse ano aqui, o Vanderlei. A Editora Abril fechou as portas, né? Fez a última edição, É. final do ano passado, bem triste mesmo. Eu tive esse ano lá, porque eles estavam vendendo peças, motores, tudo lá estava à venda, na verdade, né? Assim, o que restou. E aí eu fui na gravação, no Galvano, gravação, e tirei umas fotos, inclusive, sistema de cilindro, né? Que era o Bauer, não era que chamava o sistema de cilindro, de armazenamento de cilindro, né? Eu não peguei essa época, Eudes. Ah, é? A minha época ainda era de cavalete no chão. Nossa. E olha só, eu estava lembrando do Opaline, lembra disso ou não? Sim. Você tinha que desfocar o leitor para, aliás, ele era feito para Opaline, mas aí conforme foi melhorando o sistema, por exemplo, de reticulagem, você reticulava o papel, colocava no tambor, só que você tinha que desfocar um pouco o leitor do cabeçote para ele pensar que era um tom contínuo no Mas, papel fotográfico. Eudes, quando eu saí da, Abriu? da editora Abril, não existia sonhos da gravação eletromecânica, Ah, tá. tá? Era só focado em cima do papel pigmento. Entendi. Um colega meu de turma, que foi o Gustavo Salviati, ele deve ser vivo, porque até alguns anos atrás eu tinha notícias dele. Uhum. Ele foi quem implantou, ele mais um outro chamado Daniel, que implantou todos os sistemas eletromecânicos da editora Abril. Hum, Tanto é que ele tinha se aposentado e permanecia lá. Tá? Eu tive lá há uns 5 anos atrás. Foi até um negócio cômico, porque um dia eu estava aqui para fechamento de mês, uma correria doida. Toca o telefone. Olha, eu sou fulano de tal da editora Abril. hum. Falei, carinha, eu assino a Veja e não me interesso por nada da editora Abril. O cara focado em Flexo e que a editora Abril vai ligar para ele. Ah, Pô, só para vender revista. Eu disse. Aí o cara, eu desliguei, o cara ligou de novo. Eu, desculpe, senhor. você achou que era Desculpe, não é vendedor? nada disso. Aham. Uhum. Eu não sou vendedor, eu sou da engenharia de projetos da editora Abril. E nós precisamos de um cilindros Anilox, de um projeto de flexografia. Eu acho que faz alguns anos mais do que isso. Uhum. Quando eles faziam o catálogo da Avon, tá? Sei. Quem aplicava as fragrâncias, o catálogo da Avon, você passa o texto, né, em cima de um sachêzinho, sai a fragrância. É. Aquilo era feito em flexografia, que era um kit, vamos chamar assim, Uhum. que eles desenvolveram, eles da editora Abril desenvolveram, eles tiravam um grupo impressor de uma das impressoras, tá? De uma Uhum. das Cerutes, e inseria esse grupo no mesmo lugar. Esse grupo entrava por motor de passo na mesma velocidade do, do impressor da Roto, do Uhum. grupo impressor da Roto, e eles aplicavam a registro a fragrância. Que legal. Né? Uhum. E eram, assim, eu acho que
o grupo que eu vendi eram 7 pistas. Aí eu recordei tudo da minha época, tá? Mas Uhum. eram 7 pistas, ou 6 pistas, sei lá, que aplicava a fragrância, tá? Uhum. Negócio muito legal, muito bacana. Eu não conhecia. Desenvolvimento, Editora Abril. Aí, quando eles compraram a última flag, a última Ceruti, Uhum. tá? E isso já veio agregado à máquina. Certo, legal. Muito Né? bom, legal. Ô, Vanderlei, estamos chegando ao final aqui. Fico muito Sim, feliz, né, de conversar com você, da gente registrar essa parte da história importante, né, deixar isso guardado, porque é história, né? A gente não quer que se perca, né? E principalmente porque as pessoas, eu sinto muito falta da história, né? Quando a gente começa a pesquisar um pouco, e tanta coisa legal aconteceu, tanta coisa importante aconteceu, né? Para que as coisas sejam o que são hoje, muita gente trabalhou lá atrás, muita gente se esforçou muito, deu de si, é mesmo? Ou como professor, né? Como você, muitos anos professor do Senai, quanto que você contribuiu nesse mercado em todo esse tempo, não é mesmo? Você olha para trás. Então, eu sou muito grato também, assim como Edmilson, né, de ter sido aluno seu, né, e sempre tive obrigado, pô. um grande respeito mesmo, assim, admiração por você. E a gente sabe que não é fácil se manter no mercado, né? Tem que ser por muita insistência, mas acima de tudo muita competência para se manter no mercado e ser respeitado no mercado, assim como você é, né? Então agradeço muito aí Né? nosso papo e fica aí. A gente não tem tempo, tá? Se você quiser conversar mais, tá muito bom o papo para Não, mim. eu acho que deu para a gente, ah, como você falou, a nível de história, tá? Uhum, Essa é a minha história, né? uhum, Meu dia a dia, a postura que eu sempre me coloquei no mercado, tá? A nível de não iludir ninguém e estar sempre trabalhando, sempre. Mas eu fico muito mais grato de ter essa chance de que alguém mais conheça o que muita gente está fazendo, como foi o caso do Edmilson, o caso do Ezequiel, o caso do Cali- Cal- o Eliseu? Eliseu Calengarete, É, tá? é, Pô, são pessoas que nós pegamos a flexografia gatinhando, tá? com certeza. Uhum. Tá? Então, eu fico muito feliz de você ter me dado essa oportunidade. Não, eu que Mas vamos agradeço. continuar juntos, vamos continuar um trabalhando para o outro e É, visitando, tá? não, com Então, certeza. A gente está. Você esteve lá, né, esses dias aí. A gente conversou, né? não, 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 nós nos encontramos na Flexopower. Ah, é. Você foi ver a máquina impressora e quando você estava saindo, eu estava chegando. É verdade, é verdade. A gente Foi, se encontra. acho que 15 dias atrás, coisa assim. Isso, Faz tempo isso. que eu não vou na Metafilme, Tá certo. né? Não, tem que ir lá. Tem que passar Não, lá. mas o ano que vem tudo vai mudar. A gente já tenho saído muito à rua e Uhum, já a gente está se sentindo mais seguro, é isso aí. tá? Ok? Tá, então tá bom, Valerei. Muito obrigado pela sua participação aí, excelente participação. Agradeço muito, tá bom? Obrigado, Tá um bom? abraço e até a próxima. Inclusive para você. É um bom Natal e um bom ano para você. Tá bom. E meus para sua esposa aí e a filha e o netinho, né? Eu não E o conheço o netinho netinho, ainda. tá? Então tá Uma bom. figurinha, Tá tá certo. bom? Um Um abraço, abraço. Eudo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.